Bom, boa tarde para o pessoal aqui presente. Bem-vindo, pessoal EAD, nessa nossa correção do primeiro simulado, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o primeiro simulado, sobre coisas que estão relacionadas com ele aí, ok? Bom, então vamos ao nosso primeiro simulado, começando aqui na questão número 39. Bom, temática, vamos lá, Então, o primeiro conflito com Cartago, e vem toda uma explicação aqui nesse texto introdutório para que vocês possam estar percebendo o tempo, o momento, o assunto, o que está sendo trabalhado, o que está sendo colocado aqui. Com relação à pergunta, se você quiser ganhar um tempo, você pode passar por cima desses textos introdutórios e ir diretamente no que estiver acima da letra A, que ali vai estar questionando algo a você. Às vezes, nessa parte aqui, vai dizer de acordo com o texto ou que esteja lá, e você seria necessário a leitura toda. Mas, se a gente olha aqui, já viu, o texto acima demonstra algumas passagens de uma série de conflitos militares que ficaram conhecidos como guerras. Aí, claro, teria que voltar aqui no texto. Mas muitas vezes vocês vão perceber em questões de prova que o pequeno texto que está acima da letra A, nessas questões, ele já fala, explica que é o que foi colocado em cima, sobre o assunto tal, ou às vezes é um gráfico, o gráfico acima demonstra tal coisa, ou bota uma figura, uma charge, a charge representa tal coisa, aí vai vir a pergunta em cima disso. Claro que aqui só vai perguntar, mas espera aí, o texto está falando de qual guerra, de qual conflito. Aí quando você começa a ver que é um primeiro conflito com Cartago, você nem precisa mais ler o restante. Você já sabe que todos os conflitos relacionados com Cartago são as guerras púnicas que vão estar ali. Se falasse aqui no começo sobre Roma, Roma teve vários conflitos. Nós temos conflitos de Roma terrestres, nós temos conflitos de Roma marítimos, marítimos com Cartago, marítimos na questão das guerras civis romanas que acabaram naquela batalha de Ásia e tudo. Então, se eu estivesse falando de Roma, eu ficaria meio perdido. Mas quando fala de Cartago, o único conflito, a única guerra que está na nossa bibliografia, está dentro desse concurso, são as guerras púnicas. E aí, no caso, a letra B aqui estaria bem fácil, bem tranquilo, não creio que tenha gerado algum problema para vocês em relação a isso daí. Bom, indo para a questão 40, na próxima página, claro que depois eu vou ter que voltar porque tem as da coluna da direita, Em 23 de julho de 1415, olha, só tem um fato histórico na bibliografia de vocês que menciona essa data. E é a questão dos portugueses dando início ao seu processo de grandes navegações, dando início ao processo da expansão mercantil europeia, que vai estar ali. Mas está aí colocando a situação. Beleza, olha o texto. O acontecimento descrito no texto acima representou o marco inicial do quê? Caramba, é 1415? É o marco inicial do quê? Ou pode vir escrito que a expansão marítima europeia, e está certo, pode vir dizendo que a expansão marítima portuguesa está, não vou dizer mais certo ainda, que fica parecendo que aqui teria um mais certo e um mais certo ainda, não. Só tem uma opção que vai estar certa, mas ficaria melhor especificando que esse país europeu é Portugal. Tá? Como pode também falar que é o início da expansão mercantil marítima. Porque é aqui que realmente ela começa. Porque antes já há uma expansão mercantil? Ela é uma expansão mercantil que até utiliza os mares? Sim, só que utilizou os mares para interligar pontos que eram interligados por terra, então não houve expansão. Então, durante o processo mercantil anterior a 1415, nós temos até o aspecto marítimo, só que ele não expande, ele não cresce, ele não vai além do que já havia antes. Com Portugal conquistando um território na África, aí passa a ir além, passa a transpor o mar, por isso que fala conquista no além-mar, no ultramar, já vai para o outro lado do mar, ali angariar, conquistar, acrescentar. Então isso, claro, que faz parte dessa situação. E entre as opções, na letra A tinha uma expansão marítima portuguesa. Fechou. Tá ótimo para a gente, tá?
Cadê? Não, nenhuma outra poderia se encaixar aqui, só essa da letra A mesmo, que falaria dessa expansão marítima portuguesa, que é europeia e é mercantil, está dentro dos aspectos mercantilistas daquele momento. Ok nesse sentido também? Acho que essa daqui também estaria bem clara para vocês perceberem. Né? Bem lembrado. Gera um pouquinho de dúvida com as cruzadas? Sim e não. Por quê? Quando fala dessa questão, e inclusive aqui está falando, envolve questões da igreja, tem fatos aqui mencionados. O próprio Eduardo Bueno, que é um bom historiador, ele fala que a conquista de Celta teve um elan sentimental, teve um quê nela de cruzada. Por quê? Porque é uma luta de um povo cristão contra um povo islâmico. Então há esse sentimento de cruzada? Sim. Só que quando a gente estuda sobre as cruzadas, a gente vê que as cruzadas foram movimentos organizados pela igreja. Mesmo que a quarta cruzada tenha sido desviada do seu intento, ela iniciou a sua formação com organização pela igreja. Então, nesse caso, a tomada de Celta não há organização da igreja. A tomada de Celta ela não tem esse cunho de ser algo projetado ou solicitado ou feito a partir da igreja católica. Tá? Então não há a questão da cruzada. Mesmo que haja um sentimento cruzado, mesmo que as cruzes estavam lá nas velas dos navios, nos cabos das espadas, nos uniformes e tudo mais, representando a questão cristã, mas ela não é uma cruzada. Ela não é organizada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Em relação a isso. Legal? Tranquilo? Segue então para a próxima. Beleza. Próxima, nossa questão 41, né? 41, sobre o período da República Romana, e aí já até estabelece que vai de 509 a 27 a.C., o que encerra a República Romana, onde o Senado é quem mandava, são as guerras civis. E o fim das guerras civis, já no segundo triunvirato, foi aquela batalha naval de Ácio, onde Marco Antônio, que representava o lado grego da questão, é derrotado por Otávio, que representa o lado itálico, o lado latino da questão. E quando Otávio vence, ele acaba agregando os territórios, expande o domínio na direção do Egito, anexa o Egito aos domínios de Roma e está fundado o Império Romano. Está finalizado o processo do Império Romano. Tá? Então, está aqui o período do Senado, sobre o papel da Marinha, legal. É correto afirmar que o ponto alto desse conflito aconteceu durante a Batalha Naval D. Ponto alto de qualquer evento é sempre o evento mais importante. É o evento fundamental das coisas. Geralmente ele muda o cenário. Quando a gente observa, por exemplo, já passei com todas as turmas aqui, já num primeiro momento, já passei pela questão de Midway, no Pacífico, na guerra entre os Estados Unidos e o Japão. Midway é o ponto alto do conflito do lado Pacífico? No sentido de ter sido o momento da virada. No momento em que os Estados Unidos saem da defensiva e passa a ofensiva das ações lá no Pacífico. Então, e que ocorre no ano de 42, no mesmo ano que no Atlântico também há uma virada e a Alemanha e a Itália é derrotada em 42 e a Alemanha com isso fica sozinha na questão atlântica para lutar e ela começa a sofrer seus revés, suas derrotas até a guerra acabar em 45, 3 anos depois a guerra acabar. Então, esses pontos altos, eles são os pontos principais, são os pontos cruciais da questão. Quando a gente passar, que ainda não passei nesse momento histórico com todas as turmas, mas quando a gente passar pela Guerra do Paraguai, haverá uma batalha naval na Guerra do Paraguai. É feriado para a gente. É o 11 de junho, a Batalha Naval do Riachuelo. E aí quando eu digo para os alunos que esse não é o ponto alto da guerra, muita gente vai, como não? Como é que não pode ser o ponto alto? O ponto alto está no momento em que a gente sai do território aliado, amigo nosso, e passa para o território inimigo. Ou seja, a gente sai de uma condição de defesa para uma situação de ataque, de domínio, de predomínio. Isso só ocorre quando a gente entra no território paraguaio. Só que para entrar no território paraguaio tinha que passar pela maior e mais temível fortaleza. Então, somente quando a gente passa por Humaitá é que a gente vai ter
esse domínio, essas questões todas nas mãos dos países aliados na Guerra da Tríplice Aliança. Então, a passagem de Humaitá, a passagem pela Fortaleza de Humaitá é que é o ponto alto da Guerra do Paraguai. Mesmo que, em se falando de batalha, não há nem outra batalha a se falar, em se falando em batalha naval, é a Batalha Naval do Riachuelo. Então, o ponto alto desse momento, dessas questões, da formação tudo, é a Batalha Naval de Ácio. Se vier em grego, porque se vier em latim vai vir Actium, que vai estar ali. Então, em Ácio ou Actium, é a mesma coisa, são sinônimos para a gente, serve apenas para a gente lembrar que havia uma figura latina operando em nome de Roma e havia uma figura grega independente, né, operando, querendo dominar Roma. Quem está a favor de Roma é Otávio. Quem está querendo dominar Roma, se utilizar com essa linhagem grega, é Marco Antônio, que inclusive fecha acordos com a dinastia grega no Egito, a dinastia ptolomaica, que tem a rainha Cleópatra como sua última rainha. E ela, ao apoiá-lo, depois com a sua derrota, ela vai perder o reino também, perde também a vida, perde o reino e o Egito é anexado aos domínios romanos em função disso. Então a letra C aqui, a Batalha de Ácio, acho que ficou bem tranquila para vocês também. Legal? Segue. 42. 42 começa com a temática aqui falando do Papa Urbano II, 1095, e já sei, vai falar das Cruzadas. Tá? Tiraram esse texto aqui do Luiz Koshiba, esse fragmento de texto do Luiz Koshiba, um outro bom historiador também. E aí vem, as Cruzadas, embora para alguns tivessem, como demonstra o texto, uma profunda inspiração religiosa, para outros a motivação percorria os campos de interesse, como é o caso da cidade de Gênova, cuja participação através de sua força naval na cruzada de 1096 a 1099 permitiu que, nesse sentido, essa primeira cruzada, ela funcionou perfeitamente igual para todas as cidades marítimas italianas. Ou seja, o que foi conquistado, todo mundo conquistou. O que foi perdido, todo mundo perdeu. Então, quando essa primeira cruzada conseguiu a conquista de Jerusalém, e conseguiu, ela foi uma conquista para todos. Só que pouco tempo depois houve o revés da questão e os islâmicos conseguiram retomar Jerusalém. Então, quando Jerusalém foi perdida para todos. Tá? Então, qualquer coisa que aqui mencionar, está falando de Gênova, poderia estar falando de Veneza também, que são as principais, ou até de Pisa, já que Pisa também é incluída de modo destacado dentro da bibliografia de vocês em relação a isso. Tá? Quando a gente observa a área de interesse, a área de destino dos cruzados, da primeira, segunda e terceira cruzada, pelo menos era a intenção deles, a gente vê que são territórios onde hoje fica a Síria, a Palestina, o Estado de Israel, o Líbano, ficam aqueles territórios ali que era o destino, o objetivo deles de dominar aquele fundo do Mediterrâneo. Então, a gente vai fundar uma linha de empórios ao longo da costa da Síria e da Palestina? Sim. Essa era uma das intenções, né, que percorria, fora a questão religiosa é o Santo Sepulcro, a cidade de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, o Gólgota, tudo isso que eles querem lá, que são as áreas importantes dentro da característica do cristianismo, então seria importante para o cristianismo. Só que também são territórios importantes para o islamismo, como também são territórios importantes para o judaísmo. Tendo em vista que tanto o islamismo quanto o cristianismo são oriundos do judaísmo, e aquele era um território judaico, então todas essas religiões têm lá na chamada Terra Santa algo de valor, algo de interesse lá naquela localidade. Principalmente, claro, judeus e cristãos. Tá? Mas vê que a briga lá até hoje, a divisão de interesses lá ocorre entre judeus e islâmicos na região, com a parcela de cristãos no meio disso. Por quê? Porque a terra é santa para as três religiões, é santa para as três visões que vão estar. Então eles conseguiram, do ponto de vista econômico, fundar uma linha de pontos de apoio de comércio, empórios, ao longo da costa da Síria e da Palestina. Né? Esses territórios vão estar ali. Tranquilo nesse aspecto? Ou ficou alguma dúvida em relação a essa temática ou os elementos que aqui estão colocados? Não? Estamos bem? 43 agora, né? Sendo que, claro, vou voltar lá em cima, porque ela está na coluninha
ou desculpa, está aqui na coluninha da direita. Sobe. Vamos lá. Observe o mapa abaixo e analise as afirmativas a seguir a respeito da atividade marítima dos vikings. Com o mapa então colocado aqui, ficou mais fácil ainda para vocês. O que vocês tinham que fazer naquele momento? Aquele T de cabeça para baixo, a gente fazer uma análise com relação aos aspectos que nós observamos dos vikings. E o aspecto mais importante deles são os aspectos o quê? Da migração. Então, quando você pega aqui, ó, aqui embaixo está a Dinamarca, aqui em cima está a Noruega, desse lado de cá está a Suécia. E claro, você divide os dois aqui na base da península e o mar que vai estar aqui separando da Dinamarca. Com isso daí, você percebe claramente que suecos virão para a direita, para o lado do Oriente, noruegueses irão para a esquerda, assim como dinamarqueses, sendo que os noruegueses vão fazer uma ocidental mais externa, enquanto que os dinamarqueses farão uma ocidental mais interna, aqui nos seus aspectos. É só lembrar disso daí lá na hora e está resolvido o problema, que a gente não trouxe o apagador. Tá? Então, se aparecer um mapinha lá para vocês, melhor ainda. Mas se não aparecer, só ir lá no cantinho, fazer o Tzinho de cabeça para baixo, botar as referências ali para vocês e já ficaria bem claro em função disso. Tendo feito isso, a gente pode ir para as proposições aqui para saber o que é verdade e o que não é verdade ali. A primeira proposição dizia que desde que ocuparam sua terra em data indeterminada na Idade da Pedra, ou seja, há muito tempo, o mar fora sempre o seu caminho de povoado para povoado e o único meio de comunicação com o mundo exterior. Você considera isso uma verdade? Vivendo nessas regiões tão geladas, tão complicadas de acessos internos, o mar era o caminho fácil a ser executado por eles? Sim, é uma verdade. Vamos para a segunda. Até o fim do século VIII, pô, Wagner, até o fim do século VIII, não sou bom de guardar cego. Calma, deixa quieto. A área da pirataria confinara-se principalmente à costa do Báltico. Sim, isso aqui é o Mar Báltico, que entra por esse canal que vai estar ali, né? Mas no tempo dos romanos, ao que parece, já infestavam as costas da Gália, Bélgica, da Bretanha, já estavam ali em alguma dessas áreas ali. Pô, não estou bem lembrado. Tá bom, deixo quieto porque realmente está numa parte bem... do texto de vocês, numa parte assim muito pouco visível, né, ou muito clara em relação a essas condições aí. Mas vamos lá, deixa quieta 2 então. Entre as duas rotas básicas vikings, 2 rotas, não são 3? Bom, sendo 3, pode falar só de uma, pode falar só de 2, pode falar das 3. Não é obrigatório falar das 3. Então, entre as rotas vikings, né, básicas, né, durante a era viking, tem-se a oriental. Opa, a oriental é a que vai para a direita ou para a esquerda? Direita. E aí, seguida principalmente pelos noruegueses, você já sabe que isso aqui é falso. Então, se eu fiquei na dúvida na segunda, eu tenho certeza na primeira, eu tenho certeza na terceira, que aqui seria verdadeiro, aqui seria falso, ou certo e errado, né? Pula para a próxima. Enquanto os noruegueses dirigiram-se para a Rússia, noruegueses para a Rússia, não posso ainda brigar por isso, apesar de que a gente sabe que a principal rota feita pelos noruegueses foi a rota ocidental externa, né? Então vamos lá. Enquanto os noruegueses dirigiram-se para a Rússia e para a Ásia, os suecos descobriam a rota para a Irlanda pelo norte da Escócia. E mesmo fazendo escala na Groenlândia, iam até a América procurar peles. Opa, parou. Tá? Porque quando fala também das questões aqui próximas do que está a Escócia, a Inglaterra e a Irlanda, que estão aqui pertinho, eu também não posso definir claramente quem seja. Poderia ser, então, noruegueses? Sim. Poderiam ser suecos? Sim. Poderiam ser dinamarqueses? Também. Então isso também não me deixa claro. Mas, quando chegou nessa parte do texto dizendo que eles foram parar na América quem parou foram os noruegueses, jogados lá na ocidental externa. E aí a coisa começa a complicar um pouquinho aqui. Tá? E aí, como é que a gente sairia dessa? Oi? Por eliminação? Pode ser? Então eu tenho certeza que isso aqui é verdade. Eu tenho certeza que isso aqui é falso. Mas fiquei na dúvida nas duas? E agora? Vamos lá. Apenas a afirmativa 1 é verdadeira?
peraí, se isso daqui estiver errado, isso aqui estiver errado, isso pode ser opção para a gente. Né? Aí, segundo, as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras? 3, já sei que não, já elimina a letra B. Né? Já sei que pelo menos essa eu tenho certeza que está errada, está plenamente errada. Se as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, pô, eu tenho dúvida aqui. Eu sei que essa está errada, mas se essa estiver verdadeira, 1 e 2 pode ser. Então, por enquanto, eu teria, deixar até marcadinho assim, ó, eu poderia ter a A, poderia ter a C aqui como opção. Apenas a afirmativa 4 é verdadeira? Peraí, apenas a 4 é verdadeira? Não, porque eu já sei que essa aqui é. Não seria opção para a gente. E as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras? Já sei que a 3 não é. Então, agora eu estou com um problema aqui entre A e C. Por quê? Porque isso aqui eu tenho certeza que é verdadeiro, isso aqui eu tenho certeza que é falso. O restante eu estou na dúvida ainda. Aí agora é aquele momento de reavaliar as condições, tá? Até o fim do século VIII, a área da pirataria confinara principalmente a costa do Báltico. Eles eram confinados. Mas no tempo dos romanos, ao que parece, já infestava as costas da Gália Belga e da Bretanha. Gália Belga e Bretanha são essas áreas aqui, onde já tem um contato, são as áreas próximas ali. Então isso aqui está mais para verdade do que para mentira, certo? E enquanto os noruegueses dirigiram-se para a Rússia e para a Ásia, né? Peraí, Wagner, provavelmente quem vai se dirigir para lá são os suecos. Então a probabilidade maior é que isso daqui seja falso, que isso aqui seja errado. E aí com isso aqui, com uma probabilidade maior de ser verdade, isso aqui com uma probabilidade maior de ser falso, qual seria então a nossa opção aqui? Aqui diz que a 1 e a 2 são verdadeiras, que seria a letra C para a gente. Tá? Porque aí essas duas seriam verdade e essas duas seriam falsas. Tranquilo nesse aspecto? Pô, de onde você tirou isso? São questões de provas que já caíram para vocês. Tá? Então isso pode aparecer desse jeito lá para vocês na prova de vocês? Sim. E vocês vão ter que trabalhar com todos os dados que vocês têm para poder chegar a alguma situação, chegar a alguma conclusão com relação a essas questões aí. Tranquilo nesse aspecto? Ainda não? Ainda está um pouco confuso? Então, peraí, vamos voltar lá no mapinha, porque isso tem que estar bem claro para vocês, né? A gente volta lá no mapinha. Com relação ao aspecto da divisão aqui territorial, é clara essa visão para vocês? Tá? Nós temos a península, que está aqui, que é a Península Escandinava, né? A gente divide ela aqui como ela é dividida hoje. Deste lado aqui está a Noruega, desse lado de cá está a Suécia. Então, quando a gente observa esses elementos, qualquer coisa muito perto, eu não tenho certeza de como se fala. Mas quando fala sobre fundar estados russos, quem fundou estados russos são os suecos. Quando fala de chegar à América, só os noruegueses. Tá? E se falar que chegou até a Itália, entrou no Mediterrâneo, aí tem que ser os dinamarqueses que estão aqui. Por isso que quando a gente chega aqui, até o fim, a área era tal, olha, isso é uma possibilidade. Não tem nada aqui que implique numa condição para a gente. Mas a questão, vou ter que tirar aqui porque vou ter que subir o texto, mas quando a gente chega nessa 4 aqui, tá? Vou deixar até vou até subir mais um pouquinho, só para fazer então a base aqui para vocês, tá? Então, quando a gente chega nessa opção 4 aqui, observando aquele detalhe que eu falo para vocês, né, de botar a questão dos suecos, dos noruegueses e dos dinamarqueses, para você guardar claramente qual é cada situação dessas rotas, de como elas foram feitas, aí fala, enquanto os noruegueses, né, dirigiram-se para a Rússia, não, quando fala de Rússia são os suecos. Mas está perto, se fala do Báltico, aí eu fico na onça. Mas ao falar dos russos, tem que ser os noruegueses. Desculpa, tem que ser os suecos e não os noruegueses. Né? Os suecos descobriram a rota para a Irlanda? Pode, não impede eles de vir à Irlanda, porque a Irlanda está perto. Tá? Fazendo escala na Groenlândia, iam até a América procurar peles? Não, quem foi até a América são os noruegueses. Então aqui claramente está invertida esses extremos, né, das questões dos estados russos e a questão da América do outro lado. Então essa é uma opção falsa aqui para a gente.
Legal? Quando fala dos territórios mais próximos, como fala da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, do Mar Báltico, Mar do Norte, eu fico na onça. Mas quando falo lá na América, tem que ser os noruegueses. Quando fala dos estados russos, tem que ser os suecos. E se falar do Mediterrâneo, que entrou no Mediterrâneo até as cidades italianas, tem que serem os dinamarqueses. Eu não teria mais dúvida nenhuma, né, porque são os pontos extremos. E nesses pontos extremos, somente cada um desses chegou. Nos pontos próximos, a gente tem a mistura, né, das possibilidades. Legal nesse sentido? Então tá bom. E segue 44, né? 44. A segunda diáspora, diáspora, a gente só conversou sobre diáspora sobre quais povos? Gregos. Diásporas para todo mundo, tá? Mas para o nosso métier aqui, né, no nosso cardápio de um modo geral, só a questão grega que foi trabalhada dentro desse aspecto das diásporas. E ele vai estar traçando, legal. Como demonstra o texto acima, a atividade marítima foi de extrema importância para os gregos. Claro, uma península, dependendo das condições marítimas, com um território complicado de comunicações, acessos e produtividade interna. Pode-se afirmar que a expansão grega pelo Mediterrâneo levou os mesmos a entrar em contato. Espera vamos lembrar da Península Itálica, basicamente, né? Pegar um pontozinho aqui para a gente... Bom, não vou ter um espaço exato para arriscar, então depois eu apago em relação a isso daqui. Esse não tem aquela coisinha na frente para a gente poder apagar. Deixo assim, pronto, né? Só para ficar mais fácil para vocês verem. Quando a gente pensa lá na questão da Península Grega, muito mal e porcamente desenhado, né? Do lado de cá a gente tem aquela Península Itálica, certo? Do lado de cá a gente vê o Mar Negro se formar aqui com a questão da Península Turca ou Ásia Menor do lado de cá. A primeira diáspora tirou os gregos do território peninsular e levou eles para as ilhas do Mar Egeu. A segunda diáspora, além de fazer esse caminho, mas nem precisa falar dele, acabou levando eles também a ocupar espaços na Ásia Menor, levou eles a ocupar espaços na Itália, inclusive eles passaram do lado de cá. Não tem uma ilhazinha aqui no cantinho? A ilha da Sicília, né, o que passa pelo estreito aqui de Messina e entra do lado de cá. Lembra os mares? Os mares que ficam aqui entre as grandes ilhas itálicas, a Córcega, a Sardenha, a Sicília, o mar Tirreno. Do lado de cá, nós temos inclusive, né, muito mal e porcamente colocado aqui, deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho, que faz um estreitozinho para seguir depois para lá e a gente vai ter uma divisão pelo estreito da Albânia. Até aqui eu tenho o mar Jônico, eu tenho o mar Jônico aqui, e aqui em cima que eu vou ter o Adriático, aqui eu tenho o Tirreno. Do lado de cá, entre a Grécia e a Península Turca, eu tenho o mar Egeu, né? Quando a gente passa aqui pelos estreitos Bósforo e Dardanelo, no meizinho eu tenho o mar de Mármara, para aqui tem o mar Negro, que vai estar para lá. Legal? Deu para lembrar desses marezinhos também? Claro que aqui a gente vai ter a ilha de Creta, as outras coisas todas que vão estar nessa base. Conseguiram lembrar do mapa lá? Lembrando desses pontos, dessas regiões? Beleza. Então, agora fica mais fácil. Quando você lembra dessa condição, né? Prometo que da próxima vez eu trago um apagador. Olha, tem que usar da criatividade. A aula de história não é aula de artes. Faltou o salto alto daí. Não é aula de artes, é aula de história. Então, volta lá. Então, quando a gente observa, né? Então, o que essas diásporas levaram? Tem alguns termos que eu já, inclusive, falei para vocês, tomem cuidado com esses termos, tá? Questão de prova de vocês também, de provas passadas. Isso levou eles unicamente você pode pegar com sinônimo o quê? Apenas, somente. E aí você sabe que isso é termo excludente. Termos excludentes são muito ruins na minha aula. A probabilidade de um termo excludente ser uma verdade é muito baixa. Muito baixa. Em situações muito específicas, em condições muito específicas, há possibilidade, sim, de haver termos excludentes reais, né, eles serem verdadeiros ali, mas não é o normal. Então, já começo com uma
pouca boa vontade, né, já começa sem ter aquele ânimo com a questão quando ela começa com esses termos excludentes. Então levou eles unicamente com áreas, esqueci de cortar a luz de volta, né? Unicamente com áreas limitadas à Península Balcânica? Não foi apenas com eles ali. Levou eles a entrar em contato com o Egito? Pode ser. A Síria, a Ásia Menor, está forçando um pouquinho com a questão do Egito, a Síria. Mas com a Ásia Menor, com certeza. Os povos da Europa, alguns civilizados, como os etruscos, outros ainda atrasados, como os citas, os gauleses, os íberos. Peraí, íberos? Os íberos estavam onde? Na Península Ibérica. Os gauleses estavam onde? Na Gália, que metade virou França, metade virou Bélgica. Não, peraí, está indo muito longe. Eles não foram tão longe assim. C, com regiões limitadas ao mar Egeu. Ficou ali mais ou menos limitado ao mar Egeu e Negro, exercendo uma intensa atividade comercial nesses mares através do Estreito de Messina. Não entraram lá pelo Estreito de Messina. Por quê? Intensa atividade no Estreito de Messina está um pouco forçado. Vamos ver. Apenas com áreas restritas à costa da África Oriental, principalmente no que se refere aos reinos limítrofes do Mar Vermelho. Tiveram no Mar Vermelho? Não. E basicamente com áreas limitadas. A Península Balcânica, que é a Península dos Gregos, como Delfos, Tebas, Micenas e demais regiões do Mar Jônico, como Cibranes, Crotona, Taranto. Caraca, eu não lembro o nome dessa galerinha toda aí. E agora? Se era você nesta prova fazendo essa questão aí, como é que você sai dessa condição? Lembrando de todo aquele esquema que a gente viu sobre as diásporas, sobre esses elementos todos que estão aí, lembrando um pouquinho da geografia. Né? Eu prefiro buscar o que eu sei que está errado. Então vamos lá, pode ser, a gente pode começar a eliminar, vamos lá. Mesmo que eu não... Vou até subir as opções aqui, desculpa, só para ficar mais fácil da gente. Vamos lá. Que eu tenho certeza que está errado, eu elimino. Aquela que eu não souber... Então vamos seguir então teu raciocínio para a gente ver se seria um bom raciocínio para todos nós. Qual que você eliminaria aqui, agora de cara? A alfa porque diz que unicamente com áreas limitadas, a Península Balcânica, como Corinto, Pireu, Épiro, tal, né, e demais regiões do Mar Egeu, como Mileto, Fósforo e Rhodes, independente de eu lembrar nomes de lugares ou não, que são algumas ilhas gregas, algumas áreas aqui, eu sei que eles foram além. Então, realmente, letra A a gente pode tirar ela dali. Está eliminada para a gente. Qual outra a gente poderia eliminar aqui? Delta. Vamos lá. Apenas com áreas restritas à costa da África Oriental. Onde é que é a costa da África Oriental? A África Oriental é aquela que fica do outro lado. Você tem que ir pelo Mar Vermelho para ir lá para a costa da África, lá do outro lado. Eles não foram para lá. Né? Se fala África Ocidental, eu podia até dar uma balançada, mas ao falar de África Oriental, realmente não tem como ter ido para lá. Isso daqui realmente está fora para a gente. E aí? Qual outra que a gente poderia eliminar aqui? Vamos tentar? Eles poderiam ter estado no Egito? Poderia. Apesar de que quando a gente leu suas diásporas, eles ficaram naquela porção norte. Inclusive, que eu deixo bem claro para vocês, que naqueles mapinhas que fazem e tudo mais, não aparece lá os fenícios, porque aquilo é área grega, enquanto que na parte da África, do lado de cá, do lado sul do Mediterrâneo, aparecem ali os fenícios. Então, parece que está meio estranho isso. Então, com o Egito, a Síria, a Ásia Menor, os povos da Europa, alguns civilizados, como etruscas, outros atrasados, como citas, gauleses e íberos, foi parar lá na Península Ibérica, está muito longe. Dá para a gente eliminar também. Sim, desculpa. Essa questão de determinar que país, que o povo é civilizado ou atrasado está correta? É tudo um referencial muito... É uma linha muito tênue nesse sentido. Do que é civilizado e do que é bárbaro. Não seria um determinante para a gente aqui. Aí eu buscaria eliminar por causa desse sentido de afirmar que... Eu não conseguiria eliminar por isso, mas também não conseguiria afirmar por isso. Porque aí teria que ter outros dados aqui para que você possa dizer, tipo, época. Né? Os romanos eram bárbaros para os gregos, enquanto que os gregos eram civilizados para os romanos. Sim, mas no contexto da segunda diáspora. Então, mas aí não é uma questão aqui romana-grega, é uma questão grega-grega, é uma questão do processo grego.
Então, como é que eles tiveram contato com alguns civilizados, outros atrasados? É meio complicado. Eu não posso nem combater, nem refutando, nem posso absorver como dizer que é uma realidade. Mas claro que quando a gente chega em algumas áreas assim tão longínquas, aí já sai daquele escopo que a gente viu do cantinho aqui junto à ilha da Sicília, aqui na base do Mar Tirreno, até lá no Mar Egeu. Então eu não venho para essa área da África, eu não passo para a Península Ibérica, não vou a outras áreas ali, né? Com regiões limitadas ao Mar Egeu, eles tiveram contato com regiões limitadas ao Mar Egeu e também ao Mar Negro. Exercendo uma intensa atividade comercial nesses mares, bom, eles tinham lá, tanto exerceram uma atividade intensa que eles levaram, inclusive, ao afastamento dos fenícios lá da região. Né? Através do Estreito de Messina, né? Passaram pelo Estreito de Messina, aquele estreitozinho que fica entre a ilha da Sicília e a Península Itálica. Olha, são áreas que realmente eles estiveram ali. Deixa quieto, vem aqui. Basicamente com áreas limitadas à Península Balcânica. Eles não saíram basicamente da área balcânica, saíram um pouco mais, mas não dá para brigar ainda. Como Delfos, Tebas, Micenas e demais regiões do Mar Jônico, né, como Cibranes, Crotone e Taranto. Faltou alguma coisa aqui, não faltou? Né? Extrema importância para os gregos. E aí? Agora, pelo menos agora a gente está meio a meio, né? 50 para lá e 50 para cá. Qual é a probabilidade maior de vocês encarando uma situação dessa e ir lá? Não? Ninguém arrisca? Nada? Eu arriscaria com certeza a letra C para a gente aqui. É a que está mais dentro daquele escopo, daquele meio de observação que a gente tem ali do processo das diásporas. Tá? Não botei essas opções, essas questões aqui para vocês porque elas tem umas bobinhas, né? Mas eu não botei elas aqui porque seriam todas bobinhas. Isso aqui é para obrigar realmente a gente estar observando esses critérios que tem no material de vocês. Tem que trabalhar com os dados que tem aqui no material de vocês. Tranquilo nisso daí também? Então tá bom. Tá. Segue então? Acho que a outra é uma bobinha. Qual dos povos da antiguidade se notabilizou por utilizar largamente uma marinha como instrumento de prática de comércio? Fenícios na letra E. É o único aqui que foi um povo marítimo para a gente, né? Nessas opções aqui da 45, estava tranquilinho de ver que eram os fenícios ali, né? Largamente, comércio marítimo, tem que estar na mão deles. 46. 2007, levado o filme 300, a questão dos Leônidas, já sei que está falando ali das guerras médicas, né? E se está envolvendo Leônidas, está envolvendo essas coisas ali de Esparta, está naquele momento em que inicialmente os invasores persas foram detidos, mas depois traídos acabaram, né, sendo dominados. Então já estou naquele segundo momento, né, já estou naquela base ali mais ou menos perto do ano de 480. Reteve temporariamente, vamos lá. Embora esse momento ressalte a vocação dos espartanos nas batalhas travadas em terra, eles também conseguiram vitórias navais, como na batalha teve uma batalha de Plateia. Plateia, ser o nome de uma área terrestre, a gente tem que ter um cuidado, até bom falar isso com vocês, porque a maior parte das batalhas navais, elas têm como referência a área terrestre próxima dela. Como a batalha que a gente vai ver de Salamina. Ela ganha esse nome porque ela se dá no Estreito de Salamis, próxima à ilha de Salamina. Tá? Quando não tem nenhuma referência terrestre que a gente possa colocar, geralmente é dado o ano como uma base de referência. A batalha do ano tal, a batalha, né, ou a batalha entre tal e tal nação, ali como são os nomes. Mas a maior parte, não sei em percentual, mas a maior parte do material de vocês vai utilizar termos terrestres referenciando batalhas navais. Então Plateia é uma região terrestre. Salamina também Siracusa também Agospótomos também Leuctras também Então isso aqui são nomes de territórios, né? Mas a gente teve uma batalha de Plateia na guerra entre Tebas e Esparta? Até teve, mas isso não tem nada a ver com a guerra médica. Tem a batalha de Leuctras nas chamadas guerras médicas? Nunca ouvi falar. Essa nunca apareceu nas questões
com relação às guerras médicas. Temos a Batalha de Agospótamos, temos, inclusive, foi a segunda batalha travada em terra, não é? E ela tem a ver com a Guerra Civil Grega, que é a Guerra do Peloponeso. Tem a ver. Só que quando fala dessas questões aqui, não é a Guerra do Peloponeso. Aqui está falando das guerras médicas. Siracusa tem a ver com as guerras médicas? Não. Siracusa, quando entra na bibliografia de vocês, está falando daquele fato lá de 413, chamado desastre de Siracusa. E ele não ocorre dentro das guerras médicas, ele ocorre dentro da Guerra do Peloponeso. E aí fala de Salamina. Salamina está nas guerras médicas? Sim. Na Guerra da Confederação de Delos? E agora ferrou. E agora? Como é que a gente sai dessa também? Né? E agora? Vamos reler? Tá. Filme 300, tal. Leônidas à frente de 300 espartanos, reteve temporariamente os persas no desfiladeiro das Termópilas. Legal? Isso tem a ver com a guerra médica? Tem. Só que a pergunta não está ali. Isso atrapalha a tua vida. E é feito para isso mesmo. Porque aqui tem um ponto. Começa um novo período. Embora esse momento ressalte a vocação dos espartanos nas batalhas travadas em terra, eles também conseguiram vitórias navais. Como na batalha de... Qual batalha aqui que teve espartanos vencendo pela Liga Espartana Atenas, que era líder da Liga de Delos? Em que batalha isso ocorreu? É de Agospótamos, na letra C. E Agospótamos é da Guerra do Peloponeso. E é uma vitória espartana sobre os atenienses, que era da Liga de Delos, que ali está. Letra C para a gente. Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter também lá no dia da prova, nas questões da prova. O texto mostra uma coisa, mas cuidado com a pergunta que te for feita. Né? Então esse embora é uma, digamos assim, uma contradição, né? Em contudo, todavia, está ali, ou seja, há vitórias terrestres para eles? Sim. Eram brilhantes em terra? Sim. Mas temos uma vitória naval na história da bibliografia de vocês que fala sobre os espartanos terem vencido uma batalha naval. E a batalha naval que eles venceram foi justamente a batalha naval travada em terra, que é a batalha de Agospótamos aqui na letra C. Legal nesse ponto? Segue? Tá. E volta lá em cima, né? Que Dil, né? É Dil que vai estar falando aqui? Tem até, por mais estranho que pareça, estava lá na prova, mapinha, ilha de Dil, setinha mostrando, aqui é lodo, ali é um canal, tem uma fortaleza, tem uma cidade, mas está mostrando a ilha de Dil. Foi uma das mais importantes batalhas da Armada Portuguesa, blá, blá, blá. Legal. Está aqui no livro. O texto e mapa acima refere-se a um momento em que colaborou significativamente para a concretização do domínio comercial português no Oceano Índico, que foi a Batalha de Dil. Tá de sacanagem. Não, aí nesse momento você para e pensa, tem pegadinha. Só pode ter uma pegadinha aí, não pode? Por quê? Porque a gente sabe que até 1515 a gente vai ter um domínio ali de Portugal nessas questões. Só que em 1515 a gente tem a conquista de Ormuz. A gente tem a conquista de Ormuz em 1515. Mas a conquista de Ormuz, claro que é um evento militar e tem batalha. Só que a conquista de Ormuz não foi uma batalha naval, como aconteceu nas questões de Dil, que vai estar ali. Tá? E aí as opções eram Lepanto? Não, Lepanto, 1571, a gente viu quando passou pela questão espanhola, né, nas questões de Lepanto. Foi Rumis? Nunca ouvi falar. Deve ser alguém que está ruminando até hoje aí, isso daí, nunca ouvi falar. Dil? Opa, tem até a setinha lá mostrando. Fortim é um forte pequeno, não conheço nada relacionado com isso. Alcabaça, nem sei, nunca ouvi falar, conheço a questão, já teve até navio aí chamado Alcabaça e tal, mas nada a ver. Então realmente o único que poderia estar aqui é Dil.
na qual, com um quantitativo inferior de navios à vela de alto mar, logrou derrotar de maneira categórica a frota do Islã, comandada por Mir Hussein. Foi na Batalha de Dil, em 1509, que isso aconteceu, que contava com um grande número, Hussein, com um grande número de embarcações miúdas. Sim, os navios portugueses eram navios de maior porte, com uma artilharia maior, elevada, posicionada elevada, detonou os egípcios, que estavam sob as ordens de Mir Hussein, com facilidade. E os portugueses realmente venceram a Batalha Naval de, letra C, a Batalha Naval de Dil. Tá? Só que quando lá no começo do texto ele começa a falar que é o domínio de lá, aí você, eu lembro na aula e nos textos que a gente viu que o domínio sobre o comércio asiático se deu com a conquista de Hormuz, mas ele perguntou sobre uma batalha, e a batalha é a Batalha Naval de Dil. É os eventos que ocorreram na questão da Batalha Naval de Dil. Tudo bem nesse ponto? Tá. E a próxima, 48, vai estar aqui. Quando se fala da história do Egito, assuntos, pirâmides, vamos lá. Século IV, com a fundação de qual cidade? Século IV, romanos, Marco Antônio e tal, mas o verdadeiro valor do Egito veio nas mãos dos conquistadores macedônios. O que os macedônios fizeram no século IV no Egito? A fundação de Alexandria, que isso vai estar na letra, só tem a opção da letra A, a cidade de Alexandria, que se tornou a mais poderosa cidade comercial da antiguidade. Por quê? Se Cartago era melhor do que Alexandria, do ponto de vista marítimo. Tá? Então, do ponto de vista marítimo, Cartago era melhor que Alexandria? Com certeza. Só que Alexandria tinha o que a mais? Ela tinha um porto marítimo meia boca, porque a costa do Egito não é grande coisa, mas tinha um porto fluvial de alta excelência, o que Cartago nunca teve. Então, ao convergir, congregar, unir o porto marítimo ao porto fluvial, Alexandria se tornou muito melhor do que aconteceu com a cidade de Cartago, com os aspectos de Cartago. Também tranquilo nesse ponto? Professor, sim. Eu posso dizer que ela também é a mais importante? Pode não, tem que dizer. Ela é a mais importante. Justamente por ter essas características ali. Agora, vamos pensar, vamos brincar, vamos trabalhar como se isso pudesse ter ocorrido. Só para a gente imaginar a situação. Se o porto fluvial de Alexandria deixasse de existir, por qualquer razão que fosse, e ficasse somente o aspecto marítimo, ele não teria uma condição tão boa quanto era o porto de Cartago. Mas Alexandria não tinha só o porto marítimo, tinha também o porto, tem até hoje o porto fluvial. Então ainda se tem como uma base de excelência na região. Para que a engenharia de hoje em dia moderna pode fazer, por exemplo, no Cairo, ter um porto de muito melhor qualidade do que Alexandria é hoje. Tá? Mas Alexandria ainda tem hoje o aspecto marítimo fluvial na sua base, ali na sua área de operação. Tranquilo? 49. Essa daqui também ficou molinha para vocês, Observar a ilustração que mostra a Batalha de Ecluse, a primeira batalha naval da Guerra dos 100 Anos. Aí depois explica que é a Batalha dos 100 Anos. Então, para que botou a figura? Coisas que acontecem lá na prova de vocês. A ilustração referente à Guerra dos 100 Anos demonstra uma característica que predominou durante esse conflito, que foi o fato de as batalhas navais terem se limitado. Vamos lá. Qual era a limitação, que inclusive a imagem aqui deixa claro para a gente? As batalhas se limitaram a operações feitas por exércitos embarcados. Pelo choque e movimento, pela abordagem, por esses aspectos que eram os aspectos antigos, que transitaram ainda durante a Idade Média. Isso vai mudar com a Idade Moderna. Essa característica aqui muda por quê? Porque na Idade Moderna, quem vai ocupar o lugar da operação militar no campo da atividade bélica, da atividade naval, será a artilharia. Que depois vai se perder com a questão da couraça, voltando só no início do século XX, a ter a artilharia de volta, a ter um espaço de importância dentro das operações navais, Então, isso daqui é uma característica clara que até a própria imagem deixa para a gente em relação a isso. Aí, as batalhas navais terem se limitado. Vamos às opções. E começou já meio excludente,
Elas se limitaram apenas às atividades costeiras? Não, não era só. Com a finalidade de apoiar basicamente os exércitos e transportar as tropas utilizadas nas batalhas terrestres? Não, a gente está falando de uma batalha naval. Né? De terem se limitado ao transporte de tropas, combate em alto mar, escolta de navios mercantes, principalmente no Mediterrâneo. Caramba! A batalha ali de Ecluso não é aquela que está dentro da Guerra dos 100 anos? E a Guerra dos 100 anos não se limitou, geograficamente pensando, não se limitou ao Mar do Norte, ao Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França? Ponto. Então não tem Mediterrâneo nessa história. Ela se limitou aos combates em alto mar, forçando, prenunciando o futuro das marinhas da França e da Inglaterra, que passaria a predominar nos mares pelos próximos 600 anos, é muita coisa. E a gente ainda vai ver que a marinha francesa não sobe e desce, a marinha inglesa tem um buraco na sua história. Um buraco bem profundo, né, que em alguns aspectos, para alguns observadores, vai durar mais de 100 anos, esse buraco, né, da Inglaterra. Vai de 1603 a 1713, duraria 110 anos esse buraco inglês na sua história marítima. Outros, mais não tão graves na sua observação, daí 50 anos de observação, que iria de 1603 a 1651, com o ato de navegação ali imposto. Bom, ela se limitou a entrechoque de exércitos embarcados? Parece que sim, que procurava cruzar um largo fosso de água salgada, no caso o Canal da Mancha. O Canal da Mancha é o aspecto ali? Parece que sim, né? E aí, subindo só para continuar a observação, né? Principal teatro de operação dos confrontos navais, né, dessa guerra? Sim, é a nossa resposta que está ali. Porque além do mar, as atividades de defesa do litoral, transporte de tropa e auxiliando o exército na terra a executar cercos em cidades costeiras, não havia essa potencialidade toda ali disponível. Tranquilo nesse aspecto também? Então, fechando, né, a última nossa que foi desse nosso simulado aí. Sim, meu nome, desculpa. Pode vir também com batalha de Isluí, né? Sim, Ecluso ou Isluí. Né, porque aparece na bibliografia de vocês com esses dois nomes, a Batalha de Ecluso ou a Batalha de Isluí. Porque a região é de Isluí. Não, a região é de Ecluso e a cidade é de Isluí. Então pode falar da área ou especificamente daquele pontozinho que aparece até no fundo daquela imagem, né, aparece umas casinhas, umas vilazinhas ali, que era a região de Isluí. Legal? É igual a questão da queda de Portugal nas mãos de Espanha. Tudo ocorreu no arquipélago dos Açores. Então pode aparecer para vocês como a Batalha dos Açores. Pode. Só que ocorreu na principal ilha, que é a Ilha Terceira, elas foram numeradas de 1 a 9. Então a Ilha Terceira, sim. Só que a cidade, que é a capital dos Açores, é Vila Franca. Então também pode aparecer como Vila Franca. Então pode aparecer Batalha de Vila Franca, Batalha da Ilha Terceira ou Batalha dos Açores. É a mesma batalha, com 3 nomes diferentes que, na verdade, são sinônimos historicamente pensando. Né? Observar a figurinha, a gente olha, não entende nada, aí, claro, que vem e explica pra gente. A figura mostra um período em que se inicia a europeização do mundo. A europeização do mundo se inicia com a expansão marítima europeia, né? A partir da chamada expansão marítima europeia, sendo buscado a partir do acesso às Índias. O que se estava buscando a partir do acesso às Índias? Se jogou no plural, eu não sei nem qual delas está sendo falada aqui. Sério, lembram? Porque quando fala as Índias, mas qual Índias? Ocidentais ou orientais? Está falando das Américas ou está falando da Ásia? Se fala no singular Índia, aí eu não tenho dúvida, eu jogo lá para a Ásia. Tá? Mas falou Índias, eu já fico numa certa onça em função disso. Mas vamos observar o que há aqui para a gente. Quando se ia às Índias, quando alguém estava querendo ir às Índias, estava atrás de mão de obra? Nem pensar. Mão de obra não era o que estava sendo procurado. Onde é que Portugal procurou mão de obra para suas necessidades? Na África. Não foi na Ásia nem na América que foi buscado mão de obra para suprir as necessidades europeias. Eles estavam buscando, devido aos preceitos religiosos da Santa Igreja, da Santa Sé, né, almas para a catequese cristã? Não era o objetivo principal.
Se salvar alguma alma é lucro, né? Mas não era o objetivo principal deles. Eles estavam buscando trabalhadores qualificados, nem desqualificado nem qualificado, não é mão de obra que está sendo buscada. Eles estavam tentando procurar lá diversas especiarias, tá ótimo, como a pimenta, o cravo, muito valorizados no mercado na Europa, não apenas, mas como essas que eram valorizadas no mercado europeu? Sim. Tá? E produtos destinados a abastecer os mercados orientais? Não, eles estavam indo ao Oriente buscar produtos para o mercado europeu, tá? Nesse ponto aí. Então aqui realmente a letra D, a única que se encaixaria para a gente nas opções. Tranquilo nesse ponto? Beleza? Então, obrigado a vocês aí que participaram aqui fisicamente, né, desse nosso primeiro simulado, né, da gente dar uma visão desse nosso primeiro simulado, ok? Até o nosso próximo contato.